Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando novamente com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem. Nosso sábado chegou, né? Hoje é sábado, luz e paz aí para o seu coração, como sempre, luz e paz para a sua vida. E no nosso amado evangelho de hoje, aqui da nossa pílula, eu queria conversar com você, gente, sobre as nossas responsabilidades diretas para melhorar o nosso planeta no meio dessa transição planetária que nós estamos vivenciando. Sabe, ontem eu respondi uma pergunta feita por uma ouvinte nossa, muito séria, né? Quando ela, revoltada com a pandemia, com essas notícias de superlotações em hospitais, pessoas desencarnando de maneira abjeta, né? Ou seja, sem cuidados e, enfim, tudo isso que vocês devem estar acompanhando nos noticiários ligados à pandemia, ela perguntou onde está Deus, né? Que não para tudo isso. E aí a gente respondia dizendo que Deus está onde ele sempre esteve, observando tudo, à distância e dentro de nós, através das nossas escolhas. Que a lei divina, ela é perfeita, né? Escutem a pílula de ontem. Escutem, se vocês puderem, a pílula de ontem. Então, seguindo essa linha de raciocínio, quando a gente vê a nossa humanidade ainda doente, não só no sentido físico, biológico, mas no sentido moral, nós começamos a entender como ainda temos que caminhar, gente. Nunca se esqueça que a humanidade, ela é o retrato de quem mora nela. Do mesmo jeito que a sua casa é o retrato dos moradores da sua residência, o nosso planeta é o retrato de quem mora nele, né? A poluição que nós criamos, o desmatamento que nós geramos, a nossa forma louca, né, de tentar buscar o progresso material ignorando questões básicas de saúde, gera muitas manifestações de doença. A cultura humana que nos faz viver da forma como vivemos, faz que a eclosão das desigualdades sociais se tornem ainda intensas, gerando violência, criminalidade, e tantas coisas que a gente vê que nos incomoda, mas que numa análise mais profunda nós vamos identificar a origem aonde? Na nossa omissão. Na omissão daquele que tem conhecimento e não auxilia aquele que não tem, na omissão daquele que tem o recurso financeiro e se fecha, né, no seu individualismo, ignorando aqueles que não possuem, a omissão daqueles que têm saúde e que se isolam para usufruir da sua saúde momentânea, ignorando aqueles irmãos que estão com carência do básico. A omissão, gente, do homem ou da mulher que conhece um pouco das questões espirituais, pelo menos em teoria, né? Mas que se omite em vivenciá-las, prestando atenção, estendendo as suas mãos, se colocando à disposição do trabalho para unir os povos, para aqueles que ainda não possuem esse esclarecimento. A nossa omissão é muito triste. E essa omissão tem custado caro ao nosso planeta, tem custado caro à nossa sociedade. E no meio dessa transição planetária, caminhando para um mundo que há de ser mais justo, em que pessoas omissas já não serão mais aceitas, né, porque não retornam mais para a Terra, certamente este convite para a nossa autorreflexão, ele é poderoso e revelador. Gente, nós não precisamos de ninguém, né, se materializar na nossa frente um anjo, algum espírito, para poder falar você é ou não é omisso, você deveria estar fazendo isso ou não, você está ignorando essa ou aquela realidade. Não, é só um pouquinho de bom senso, nem que seja um pouquinho, a gente tem, você não acha não? Só um pouquinho de bom senso para a gente olhar dentro da gente mesmo e descobrir as nossas micro-omissões que a gente tem dentro da nossa realidade. Às vezes a nossa omissão de pai ou de mãe de conversar com mais atenção com os filhos, orientando-os melhor, a omissão da gente trazer o evangelho para dentro da nossa casa, e por essa omissão, né, muitos vícios, bebida, drogas entraram, muitas vezes pela falta da estruturação moral e espiritual dentro do lar, pela nossa omissão. Talvez a gente descubra a nossa omissão em sermos sinceros com os nossos companheiros e companheiras, quando muitas vezes, né, nós criamos graves processos conjugais, gerando traições, destruição de lares, pela omissão de um comportamento mais lúcido, né, no campo da família. Existem micro-omissões que a gente tem feito. A omissão do preguiçoso que não gosta de estudar, que não gosta de ler, mas é o primeiro a reclamar de que as coisas nunca dão certo para ele, que não conseguem espaço na sociedade, quando muitas vezes nós, os preguiçosos, não estamos fazendo por onde melhorar, progredir, mas queremos que tudo venha até nós.
Então, meus amigos, embora toda essa realidade seja triste e angustiante, e ela realmente o é, ela mostra o nível da minha e da sua omissão. Então não vamos nos omitir em pensar sobre as nossas omissões, para que a gente possa acordar enquanto é tempo, para que a gente possa, né, dar nossa cota de contribuição para o crescimento do nosso planeta, do nosso país, da nossa sociedade em todos os níveis, na esfera política, na esfera econômica, na esfera social, na esfera espiritual, na esfera familiar e em qualquer outra esfera que não tenha mencionado. Lembre-se, uma sociedade é feita daqueles que nela habitam. Então, eu e você somos responsáveis pela sociedade que estamos construindo ou deixando de construir através das nossas omissões. Eu estou aqui envergonhadamente pensando em algumas das minhas enquanto eu falo com você. E você? Quais são as suas? Que você precisa pensar, começar a pensar nelas o quanto antes para começar a se superar. Fica aqui essa pergunta no ar. Enquanto isso, te aguardo daqui a pouquinho, às 9 horas, para o nosso amado Evangelho, tá bom? E lembrando a você, já se inscreveu? Tá chegando, hein? A virada do jogo, né? Que é a nossa grande imersão, prosperidade total para 2021, para você ter uma vida extraordinária, incrível em todas as áreas. Começa agora, de 25 a 28, sem omissões, né? Pelo amor de Deus. Se inscreva, meus amigos, se inscrevam. E lembre-se, é importante você se inscrever, porque a gente precisa do seu e-mail, que você esteja no nosso canal do Telegram, a gente poder compartilhar com vocês os e-books, as surpresas, tudo aquilo que a gente vai compartilhar, como sempre, nas imersões, tá bom? Aguardo por vocês para a gente, pelo amor de Deus, ter um ano de 2021 infinitamente melhor do que os outros, com muito menos omissões e cada um de nós realmente fazendo a nossa vida ser tão incrível quanto ela possa sê-lo. Fiquem com Deus e até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve.